Bem, então, vamos começar, ok? Então, vamos começar assim. O encontro dura sempre 50 minutos, 1 hora, ok? Tudo 1 hora maximal, tudo, ok? Tudo tá lá dentro, ok? E é parte de um percurso, este percurso é um percurso de pacificação que se chama de Free Heart, a arte da paz. Eu me chamo Padre Alessio, ok? Acho que a gente se conhece. Estamos fazendo essa experiência porque, obrigado, né, a irmã Elizabeth, a irmã Dalila, que chegaram. Chegaram no sentido que pediram para viver, a irmã Esther também está lá, que pediram para viver, para oferecer essa experiência também em português, né? Então, com muito prazer, vamos oferecer este espaço. Então, como será o encontro de hoje? Muito simples, a primeira parte prática, alguns detalhes práticos, ok? Se vocês têm perguntas, a gente pode sempre interagir, ok? Com muito prazer. Então, perguntas, considerações, é um momento dinâmico, esse é o sentido de fazer essa experiência no Google Meet. Na segunda parte, depois de algumas considerações práticas, também um pouco de história, o que é esse percurso, como nasce, porque a gente está oferecendo este percurso, essa possibilidade. Na segunda parte, vamos entrar quero dizer, nos assuntos, ou melhor, na atitude fundamental, né? Porque se chama de Free Heart, a arte da paz, o significado desse título. A perspectiva que também este título oferece e abre. E na terceira parte já vamos oferecer os primeiros passos para começar este caminho com uma icona bíblica. Tá bom? Então, primeira parte, um pouco de história, um pouco de coisas práticas para entender o que é e como funciona concretamente. A segunda parte, vamos um pouco entrar nos assuntos fundamentais, né? A grande introdução. E a terceira parte, vamos já oferecer os conteúdos para fazer os primeiros passos nesta viagem interior. Tá bom? Faça um sinal, faça assim, tá bom? Ok? Podemos, muito bem. Então, primeira coisa, como nasce este percurso, que é o percurso é um percurso de pacificação interior. Grossa introdução. O meu português verdadeiramente não é perfeito. Então, sim. Sim, agora estou gravando e vou explicar também isso nesta primeira introdução. Obrigado por lembrar, mas estou já gravando, sim. E não estou gravando com o Google Meet, estou gravando com o celular. Vou explicar por quê. Isso é parte dessa introdução técnica, ok? Estou fazendo... Tá um celular aqui, está gravando, ok. Isso para permitir que este espaço fique um espaço privado, um safe space, um espaço seguro. Porque o que está acontecendo no celular, o celular está gravando o que digo, pero não está escutando o que vocês dizem, o que vão dizer, entendem? Então, no vídeo que vamos partilhar, vai ter somente o que eu vou dizer. O que vocês dizem, que vai ser muito interessante, pero o sentido é que este espaço fique privado, porque é assim que é pensado. Os Google Meets em si, normalmente não são gravados, pero para o Brasil vamos fazer essa exceção porque tem o fuso horário, entendo muito bem. Aqui está já somos às 8 da noite, né? Então, isso é para permitir, eu entendo que é um tempo de trabalho por muitos, não sei o quê. Então, vamos permitir às pessoas de participar, né? Então, com muito prazer gravamos. Ok. Então, como nasce esse percurso? Vocês veem isso? Às vezes vou utilizar isso e acho que pode ajudar para a nossa atenção, né? Então, este percurso nasce, na verdade, de um jeito estruturado no 2020. Passou tempo, né? Os primeiros passos, né? Era depois da Assembleia Geral da Comunidade. A comunidade, na verdade, na Assembleia Geral, isso é um coração, a comunidade
convidou, eu estava na Itália, na época na Sardenha, depois do maravilhoso tempo que passei em Fortaleza, eu ainda lembro com muito prazer, com as famílias, lembro. Então, estava na Sardenha e a comunidade convidou, a comunidade geral, né, era uma das indicações, na verdade, da Assembleia, convidou as comunidades locais a experimentar percursos de pacificação. Não sei se vocês lembram, né? Tinha essa direção, podem experimentar, propor fazer. Então, estava no período do Covid, já, na verdade, a gente tinha feito muitos encontros na comunidade sobre os caminhos de paz, però o que aconteceu, nesse período, a gente tomou este convite e experimentou de um jeito estruturado. Na época, na verdade, esse percurso a gente desenvolveu, eu estava com a irmã Marie-Louise, que é uma da comunidade, que agora está em Medjugorje, né? Então a gente pensou, vamos fazer isso. E a gente fez. Então a gente experimentou este percurso. No início, na verdade, o primeiro era no período do Covid, eu enviei simplesmente meditações, né? Que depois, de um jeito, tomaram um aspecto sempre mais estruturado, né? A ideia de um percurso estruturado. Porque a gente não pode ajudar, essa é a pergunta, as pessoas num percurso interior. Claro, vamos explicar, percurso estruturado não significa que a gente tem que entrar num esquema. No esquema, se diz em português, se faço erros, se o meu português, espero que seja claro, pero podem sempre dizer, se algo não fica claro na minha pronunciação, podem, como se diz, me parar, né? Ok. Então, pero espero que um pouco de português ficou na minha cabeça, né? Então, tudo bom, vocês entendem? Sim, me façam um sinal, tá bom? A gente entende? Muito bem, obrigado. Então, estruturado não significa eu tenho que entrar no sentido, numa caixa, né? O percurso oferece impulso é alemão, oferece, como se diz? Impulso se diz em português, meditações estruturadas que ajudam a pessoa para enfrentar etapas ou aspectos da vida. Nesse sentido, é bem estruturado, é bem completo e complexo. É claro que vocês podem adaptar, viver. Deus vai falar aos vossos corações, nesse sentido. Vocês vão receber, nesse sentido, verdadeiramente muito material, porque esse percurso, na verdade, completo, duraria 3 anos. Pero a gente faz o primeiro módulo, ok? Depois, se vocês quiserem, tanto muitos jeitos, né? Então, experimentou, não somente experimentou, desenvolveu esse percurso em 3 anos. Então, o que quero dizer, a gente começou em 2020 com mensagem, WhatsApp, meditações. Depois, essas meditações tomaram uma forma sempre mais estruturada, né? Que se tornou um percurso. No sentido que depois a gente parou, como as pessoas ficaram muito contentes. Contentes não significa, que lindo, ok, isso também, mas significa estou trabalhando em mim, porque esse é o sentido. O sentido é que, verdadeiramente, a paz não fique abstrata, a paz possa encontrar que Jesus possa tocar os assuntos concretos, os temas concretos, os aspectos concretos da minha vida. A gente percebeu que funcionou, porque as pessoas jovens, eu me ocupo em particular da pastoral dos jovens, e também adultas, ficaram, nesse sentido, tocadas, né? E começaram a trabalhar interiormente. Então, primeira parte online, depois presencial, sempre na Sardenha, onde estava, segundo ano, depois, neste segundo e terceiro ano, um pouco presencial, um pouco online. E nesse sentido, o percurso se desenvolveu em 3 etapas. E agora vamos viver juntos a primeira etapa. Depois do que fez a gente apresentou este percurso ao ofício da acolhida da comunidade. Vocês sabem que tem ofícios, a gente fez, experimentou, verificou, organizou, apresentar, se diz em português, apresentar, com ai, ou apresentar, não me lembro não. Bom, apresentar. Presentou, ok? Presentou. E o ufficio da acolhida disse, que lindo, né? Que lindo, e
junto com também algumas, como dizer, outras dinâmicas práticas e também um percurso, como dizer, que era um pouco mais pedagógico, que a gente apresentou na GMG de Lisboa, os 5 passos, esse percurso Free Heart, juntos com 5 passos, que é como dizer, são conectadas as coisas, isso ficou no manual da acolhida, que foi também aprovado para a Assembleia. E um dos percursos de pacificação, claro, percursos que tem uma história. Na verdade, a gente começou já, eu fiz os primeiros encontros já em Deliceto, também no Brasil, pero é verdade que nos últimos 5 anos a gente organizou de um jeito estruturado. Então, é um dos percursos de pacificação que a comunidade oferece, né? Então, quem quiser pode fazer, né? Então, a Elizabeth e a Dalila disseram, interessante, vamos tentar, vamos oferecer. Estamos lá. A parte da história é completa. Tá bom? Como parte da história, posso passar a segunda parte da primeira parte. Ok. Claro, foi para mim, para nós, uma experiência de gratidão, para mim uma alegria não experimentar isso, era sempre um sonho. Ao mesmo tempo, isso é importante, o desejo é que as pessoas que querem descobrir esse percurso possam fazer, claro, que possa ajudar. Também, é claro, isso particularmente para os membros da comunidade, se vocês quiserem, podem também oferecer, quando vocês têm feito o percurso, podem também oferecer, elaborar, ajeitar. Eu sou muito aberto nesse sentido, né? Claro, pelo menos a gente pode agitar, elaborar, desenvolver, aplicar uma coisa que a gente tem feito, né? Que uma pessoa tem feito nesse sentido. Ok, isso é um versante mais pastoral. Quem quiser nesse sentido também oferecer, depois dos desencontros, a gente pode fazer um encontro mais prático, né? Para explicar como a gente poderia oferecer. Claro que a primeira coisa é viver. Tá bom? Ok. Segunda parte prática, como funciona. Vou te mostrar agora um blog. Tem também um site, pero isso agora está no italiano. No final, quando a gente vai terminar os desencontros, espero que a gente poderia também ter o site, o site, como se site, website, o site, correto? Me diga se faço erros. Site, o site também em português, completo nesse sentido. Tenho confiança, se alguém quer ajudar, né? Seria uma coisa boa, de um jeito prático. Pero, o que a gente faz, e tem todos os conteúdos, os mesmos conteúdos dos sites, a gente pode encontrar num blog. Agora vou partilhar o blog no italiano, que é como dizer, o primeiro, né, que a gente completou faz tempo. E que desta forma, agora estou na parte prática, a segunda pergunta, como funciona o Free Heart? Como funciona? Como funciona? Esta é a nossa pergunta de agora, ok? Prática. Então, vocês veem este blog, ok? É claro que quem vai ver o vídeo não pode ver o blog, pero vou enviar o link com o blog para as pessoas, né? Que isso isso quando digo, como se diz, link número 1, isso é para o vídeo que está gravando no celular, né? Ok? Isso é o link número 1 que vai trovar, se diz no italiano, que vai encontrar, ok? No WhatsApp. Então, aqui tem também todas as etapas do percurso, da primeira parte do percurso, na verdade, que é já bem completa. Nessa primeira parte do percurso, vamos colocar os fundamentos de um percurso de pacificação e vamos tocar as áreas de um jeito muito preciso, né, que são interessadas, né? Então, como funciona o blog? Muito simples. Eu clico e se abre uma página. Não, que vocês não veem, na verdade, agora se abre uma página, momento que vou apresentar. Aqui, voilà. Se abre, uma página, ok? E na página tem, o que tem? Tem um vídeo, né? Ok? Tem um vídeo que... Não, isso é uma publicidade que a gente agora não está vendo. Momento que vou agora abrir outra. Ok? Momento.
tem um vídeo e tem um texto, ok? Isso é um exemplo. Vocês vão receber, claro, em português. Tá vendo este vídeo? Ok. A minha cabeça não é tão linda, pero tem que faz parte agora do percurso. Quando vocês vão desenvolver, podem fazer também os vossos vídeos. Ok? Então, você vai ter um vídeo que explica o tema e também um texto que apresenta o tema também, porque é importante ter algo escrito, a gente entendeu nestes anos, é importante ter algo escrito, e também os temas e também exercícios, tem exercício lá dentro, experiências de oração, na verdade, né? Porque o centro, vocês vão ver, deste percurso é o contato com a palavra de Deus. Claro, tudo é pacificação, adoração, por este é o centro. O que quero dizer é tudo vai ser lugar de cura. O que quero dizer é que este percurso permite a vocês de entrar numa cura profunda interior através da palavra de Deus, que depois vai conduzir vocês na vossa adoração, não sei, na vossa vida. Ok? Então, como funciona? Tem 10 encontros Google Meet, que o que a gente está fazendo, exceção para o Brasil, tem a gente pode gravar, pero eu convido vocês verdadeiramente a participar desses encontros, ok? É um momento dinâmico, tem coisas que a gente pode experimentar assim, somente quando a gente está lá, né? E tem uma atenção também particular, entende? Nesse momento estão aqui, estamos vivendo este momento juntos, e tem o link com o material. Não só, este link vocês recebem através do WhatsApp. E depois tem também outra coisa facultativa que agora vou explicar, ok? Não sei se vocês veem algo quando mostro esta. Agora vou mostrar esta. Agora acho que estou pequenino, pero ok. Este é um coração, vamos deixar um pouquinho deste coração com o vosso único coração. Ok. Então, o que quero dizer? 10 encontros, né? O link que vocês recebem através do WhatsApp e isso é também bem importante, outra coisa facultativa que agora vou dizer. Tá claro até aqui? Ok? Então, como funciona? Presencial e link. Agora tem a pergunta, mas tenho que fazer tudo no mesmo jeito? Não. Sim ou não? Isso depende de vocês, né? O material é à vossa disposição, vai estar à vossa disposição, como se diz em português, momento, passo a passo, devagarzinho, né? Para que vocês possam utilizar. Então, vocês possam utilizar, claro? Ok? Então, podem seguir a vossa inspiração, as vossas necessidades. Claro, o conselho é de fazer no sentido, pelo menos escutar e ler tudo, né? Mas, claro, tem muitas propostas de exercícios de oração, podem escolher o que agrada, né? Vocês, no sentido, a gente pode utilizar o material com liberdade. Dicevo, o espaço que é o espaço, agora em português é um pouco difícil, pero talvez depois dos encontros podem, se vocês que querem colaborar ou oferecer, tem também outros encontros opcionais que são de, por exemplo, partilha, oração de cura. Acho que em português vamos fazer talvez uma parte do encontro de oração de cura, grupos de condivisão sobre alguns assuntos, né, de peer groups, condivisão, uma parte dinâmica. Isso agora, como sou somente uma pessoa, não posso fazer, eu gostaria, estou fazendo estes percursos contemporaneamente em 5 idiomas, né? Como sou uma pessoa, não posso fazer tudo contemporaneamente, pero vocês vão trovar nos canais também as datas. Por exemplo, em inglês, se vocês querem experimentar inglês, cada segunda-feira a gente faz em inglês 2 vezes e
como em português, a formação, 2 vezes se os encontros opcionais, abertura de coração, em inglês. E vocês dizem, quero tentar, por que não? Com uma atenção. O percurso é para todos, mas nasceu com uma atenção particular aos jovens. Na verdade, agora tem muitos jovens e adultos que fazem. Isso que significa, alguns encontros está escrito para os jovens. Isso se monte para os jovens. Isso não é porque eu gosto e acredito que as pontes entre as gerações são muito importantes, né? Então, tem encontros abertos para todos. Ao mesmo tempo, tem algumas dinâmicas que são muito delicadas e que os jovens, é bem que num espaço seguro, porque, entende, são encontros abertos, né? Em que a gente enfrentem entre eles com um educador, no inglês, no francês, sou eu. Pero, o que quero dizer, e outros encontros são abertos também para os jovens, porque é lindo também para os jovens escutar os adultos. O que quero dizer, no futuro, por que não? Quero fazer uma leção divina com jovens que estão fazendo free art, por que não? Outros podem fazer o que eu não posso fazer, no sentido, não é isso. Como digo, estou muito aberto, né? A gente se colocou na oração, percebeu que isto era verdadeiramente um dom de Deus, de Nossa Senhora, este percurso, a gente está bem contente. Se as pessoas sentem no coração, quero também oferecer um percurso de pacificação inspirado ao free art, estou bem aberto. Claro, a gente fala e depois bem aberto. Agora tem a pergunta, três espaços então. Desencontros formativos, encontros opcionais e link. E, claro, o free art não é a substituição do acompanhamento espiritual do percurso pessoal. Isso é bem importante, seria miraculístico. O free art oferece um percurso bem profundo, bem estruturados, nesse sentido, como se diz, impulsos, muitos conteúdos que ajudam para entrar, ao mesmo tempo, claro, o conselho que vocês podem também, como dizer, o conselho ter uma pessoa que acompanha espiritualmente, ou pelo menos uma pessoa que acompanha espiritualmente em relação aos conteúdos do free art. É claro que eu gostaria de fazer tudo para todos, mas é impossível. Pero é mais da comunidade, a gente disse uma meia hora com prazer, né? Pero, claro, o convite que vocês podem ter uma pessoa que possa, nesse sentido, acompanhar. Ok? Isso também parte do free art, nesse sentido, como conselho. Tá bom? Isso é como funciona. Agora tem a parte como a gente se inscreve, porque às vezes entendo também mensagem, mas não recebi resposta, a confirmação. Então, tem agora 3 jeitos, na verdade, para se inscrever no free art, que é bem aberto. O primeiro jeito é a irmã Dália e a irmã Elizabeth. Não, no sentido, não, primeiro jeito tem um link. Esse link é um Google Form. Ok? Google Form. Ok, agora volto para vocês. Estou terminando esta parte prática e depois tem os assuntos fundamentais. Interrompeu? Ok. Então, tem um Google Form, ok? Um Google Form que vocês clicam, free art, que idioma? Agora estão oferecendo em 5 idiomas, também no alemão, porque eles também volem, muito prazer. Então, oferecemos, com muito prazer. Então, claro, quando vocês, normalmente é verdade que a gente diz, normalmente teria no Google Meet que dizer obrigado, ou sim, funcionou. Pero, em todo caso, não tem problema não. O que acontece é que tem também a política de privacy da comunidade, isso é importante, vocês veem, tem um link que diz, tem a privacy é a política de privacy da comunidade, do site. Tudo, a gente está muito correta, né? Todos os dados ficam segredos, somente utilizados para que vocês possam participar do percurso. Não são dados a ninguém. É somente eu, um pequeno staff, né, que colabora, podem ver nesse sentido.
Por quê? Porque a gente, como faz para enviar o material? O jeito mais simples a gente entender é o WhatsApp, porque na mail a gente se perde. Então, se vocês querem fazer o percurso, claro, o convite é simplesmente escrever, deixar o número e depois vocês recebem uma mensagem que acho que todos receberam, na verdade, porque vocês estão lá. Nessa mensagem tem bem-vindo no FreeArt. Pero, se você quer receber os outros mensagens, tem que fazer duas coisas fundamentais. Registrar o número na rubrica e responder pelo menos com um ok. Por quê? Porque os outros mensagens a gente não envia a cada pessoa. A gente faz, se chama de broadcast. Broadcast, entende o que é um broadcast? Um broadcast é uma coisa privada, ninguém vê o número de ninguém, però eu envio e você recebe do número, que é o meu número, na verdade. Ok. Entendem? Pero se vocês não registram o número e não respondem, o que eu entendi, pode acontecer que vocês não recebem a mensagem WhatsApp. Claro? Claro? Tá claro? Então, Google Meet, primeira mensagem pessoal, depois, às vezes depois de alguns dias, a gente espera de ter alguns, a gente, normalmente, cada semana, né, a gente, como se diz, olha as pessoas que se inscreveram e envia. E depois vocês recebem, tem que registrar o número e responder. Outro jeito, isso é uma mensagem mesmo para a comunidade, tem também, a gente envia diretamente uma mensagem, né, para os números da mensagem que a gente enviou, né, tem o número da irmã Elizabeth Madalila, é o meu número, outro jeito. Terceiro jeito, nas redes sociais, às vezes está escrito comente FreeArt, ou envia uma mensagem FreeArt, alguns fizeram, e a gente recebe a mesma mensagem, o mesmo link do Google. Do Google Form, para se inscrever, é a mesma lógica. Tá bom? Então, resumindo, a parte prática, 10 encontros, link, para o Brasil tem esta exceção, a gente entende. Encontros abertos, vocês veem o calendário, se vocês querem se experimentar em outros idiomas, por que não? Futuro, talvez, a gente poderia fazer também em português, se alguém quer, no sentido, colaborar, claro, depois de um training. E a inscrição ao Google Meet, redes sociais e o WhatsApp. Em todo caso, tudo fica... agora está assim, acho agora é o jeito melhor. No futuro vamos ver, pero através do WhatsApp é mais prático. Para receber o link é importante registrar e depois para receber a mensagem de confirmação pode passar alguns dias, às vezes a gente... Normalmente, seguro, cada semana a gente controla e envia. Isso é simplesmente uma organização prática, né? Técnica, né? Prática, logística. Se diz em português, logística. Bem, vamos entrar agora nos assuntos fundamentais. A gente tem 25 minutos. Uau, muito tempo. Podemos fazer tudo e tem tempo também para uma oração final. Sobre horário, não, claro, a gente pode entrar quando quiser, né? Pero, claro, a gente vai terminar, né, no horário, né? Isso é o objetivo. E, claro, a última coisa, sempre prática, a gente pode convidar, sim, vai ter alguns encontros para a comunidade entendo os membros da comunidade, também seculares, famílias, claro, casais, claro. E alguns encontros abertos, né? Então, a gente nos encontros abertos pode convidar sem problema. Em português, vamos fazer abertos a todos, ok? A todos, todos. Tudo é a coisa, todos é as pessoas. Isso. Me lembro algo, né? Depois de 6 anos, né? Porque eu me lembro de português. Coisa boa. Bem, agora... pausinha de 30 segundos. Pausa agora, tem perguntas, observações. Isso é uma introdução necessária, né? Para que a gente entenda onde está, o que está fazendo e como funciona. Tem assuntos, observações. Se não, vou passar à próxima etapa.
Esperamos 15 segundos. Ok. Tá aqui. Então, agora falamos a perspectiva do percurso. E para fazê-lo, o convite nesse Google Meet, quem quiser, podemos também um pouco dialogar. Claro, tenho que ter o fio da coisa, mas vocês podem se sentir livres de intervir. Então agora, partilho com vocês esta imagem. Vocês estão vendo esta imagem? Faça um pequeno sinal se vocês estão vendo esta imagem. Ok? Não estão vendo a imagem. Como é? Não estou vendo essa imagem. Tem uma imagem de uma estátua. Estão vendo algo ou não? Porque ele me disse que estou partilhando. Vou fazer de novo. Momentozinho. Porque me disse que estou partilhando. Momento, vamos resolver. Agora. Senão vamos fazer com a imaginação. Vou fazer de novo. É uma imagem bem famosa, né? Então, o Google Meet me disse que estou partilhando. Vocês veem? Vê a imagem? Agora? Verdade? Tá bem os outros? Ok, vamos fazer de outro jeito. Por quê? Como é possível? Como é possível? Momento. Vocês não veem nada? Também os outros? Vocês veem? Vê? Ok. Os outros veem? Ok, perfeito, porque o Google Meet me disse que estou apresentando. Elizabeth, não sei o que aconteceu, mas os outros veem a imagem. Vê a imagem. Também os outros, Cláudia, Joana, Dalila, Igor. Ok. Vamos te enviar. Isso é para aqueles que vão receber, como se diz? A gravação. Gravação, se diz? Gravação. Ok, registração. Gravação, registrar em italiano. E tem uma confusão de idiomas na minha cabeça, então às vezes tem interferências, mas a gente se ajuda, Me digam se digo algo estranho. Okay? Não é estranho, como se diz algo estranho, se diz assim. Então, isso é a imagem número 2. Então, convite agora, vamos parar 1 minuto. O convite é uma imagem bem famosa, né? Olhar esta imagem e deixar que esta imagem ressoe em vocês. E depois pergunto já agora, mas vamos responder depois de 1 minuto. O que diz para vocês esta imagem? O que comunica? Ok? 1 minuto de silêncio. Na registração, vamos agora ficar 1 minuto em silêncio. O silêncio é um espaço precioso para escutar. Pode ser também o que suscita, no sentido dos sentimentos, dos pensamentos, ambas coisas. As duas coisas. Ok, claro, é o início. E agora pergunto para vocês, né? O que suscita para vocês essa imagem? Vamos escutar 3 intervenções, não podemos falar todos, pero quem deseja falar é um presente para vocês e para os outros. E eu já digo, o que vocês dizem não está na registração, porque eu tenho isso. Então, na registração, vocês vão entender um espaço de silêncio. É a vossa resposta, ok? Na gravação é a vossa resposta. Claro, isso é o consentimento agora neste Google Meet para o Brasil, que eu também vou repetir as coisas que vocês dizem, pero sem dizer às pessoas, ok?
isso faço de propósito, ok? Então, entendem? Assim, na gravação, isso fica... Porque quero que esse espaço fique um espaço nosso, privado. E para vocês, um espaço de silêncio para refletir. Então, o que suscita esta imagem? Sentido de sentimentos, pensamentos, quem quiser. Sim. Sim. Que lindo. Perdão, sim. Que lindo, obrigado. Então tem uma criança dentro de nós, é uma imagem simbólica muito forte e também parte de um dos encontros, né? No percurso. É como se esta criança interior quer tocar. É uma imagem muito forte aquela da criança interior, agora não vou desenvolver, né? Estamos no início. Pero quer expressar, pero você dizia, tem algo que a gente construiu no tempo, que se formou no tempo, né? E como se a gente se afasta deste movimento interior. Traduzir um pouco assim, ok? Obrigado. Depois, quem quiser, tudo tá bom, tudo dá certo, tudo é correto, tudo... Sim. Que lindo, é como se tem dois movimentos, né? Por um lado, isso no sentido relacional, tem um movimento, um desejo e isso também, a gente fala das perspectivas e também, como dizer, um pouco um trailer, não? Desejos é um dos encontros que a gente vai fazer, como a gente pode discernir os desejos do coração, reconhecer os autênticos desejos, como fala desses desejos. A gente às vezes tem desejos muito confusos, né? Ao mesmo tempo, a gente se afasta da dimensão do desejo, mas o que é o desejo? Eu vou lhe dizer que o desejo é uma das linguagens, se a gente entende o que é, para reconhecer a voz de Deus. Isso é o trailer. Per agora, volto ao que você dizia, obrigado, né? Tem um movimento relacional de reconciliação, um desejo, e tem algo que bloqueia. Tem experimentado isso na vossa vida, esses dois movimentos, né? Desejaria e algo me bloca, me bloqueia. Bloqueia, se diz, né? Bloquear. Obrigado. Outro, depois vou... Te escuto. Sim, muito bem. Uhum. Sim. Que lindo, lindo, não? Tem, então, esta imagem da prisão. Na verdade, se vocês olham, os adultos, né, são como uma prisão, não sei como se diz em português, estas, né, astas, não sei como se diz, a prisão, né? Então, o adulto está curvado, se diz curvado, encurvado, né? Está encurvado, né? E as crianças são como numa prisão, e isso impede para a criança de crescer. A gente vai ver, um dos
momentos, dos módulos, né, do nosso encontro, na verdade, do nosso ciclo, e também sobre as relações, como a gente pode reconhecer, sempre na luz da palavra de Deus, ela vai nos acompanhar, os aspectos tóxicos das nossas relações. Tem critérios, né? Porque quando a gente não contata essa criança interior, que agora é também luminosa e que pode também ser ferida, isso vamos ver através de uma outra imagem no longo do percurso, quando a gente não contata esta dimensão interior, a gente, adulta, se torna infantil. E isso se abre um mundo que não é a energia da criança, do amor, né, que pode ser integrada numa visão adulta. Isso é simbólico. Quando a gente bloqueia este processo de desenvolvimento, né, quero crescer, quero amar, quero me reconciliar, quero descobrir a minha preciosidade, quando a gente, e acontece, bloqueia ou está num bloco, a gente, este adulto se torna infantil. Vamos ver depois em que sentido. Então, obrigado, né? Tomo estas duas imagens e vou apresentar agora outra imagem, pero essa imagem vou desenhar. Quando desenho, vocês podem ver, ou não desenho bem, pero... Então, prisão, bloqueio, né? Esses dois movimentos interior, né? E essa criança interior, né? Que é uma imagem profunda. Então, entendem por quê? Talvez eu vou lhe dizer por que Free Heart. Eu meditei muito sobre este título. O título nasceu em inglês e ficou em inglês. Podem também traduzir Coração Livre, ok? Claro que é um movimento, né? Pero nasceu em inglês, deixei em inglês, como a gente fala muitos idiomas. Pero a segunda parte é sempre na língua na que se fala, a arte da paz. Pero esta é a primeira coisa que quero mostrar, né? O coração tem, por um lado, o coração do coração. Isso agora vou somente dizer, né? Isso vamos depois experimentar. Tem dentro de vós, o que diz a Escritura? O que tem no íntimo do íntimo de nós? Sabe o que diz a Escritura? O amor de Deus. O íntimo do coração e, em si, o íntimo do íntimo, sadio. Falo de íntimo do íntimo, né? O amor é dentro de você. Deus também. Ao mesmo tempo que acontece, tem na nossa história também o pecado original, que feriu profundamente, que não é uma coisa que a gente fez, é um estado que a gente recebe e que o batismo tira, pero fica nas consequências. Não, como se diz, não eliminou este cerne, que é um cerne bom, sadio, amado. Ao mesmo tempo que acontece dentro de nós, um pouco para as consequências, um estado malado que a gente tem. Como se diz? Heredita, né? Um pouco também por efeito das feridas, isso vamos descobrir juntos, das feridas que não entram num dinamismo de cura. O que acontece que esta vida, vamos ver também como, de um jeito muito prático, fica bloqueada e não pode. Ela quer se desenvolver, pero a gente encaixa. Ups, desapareceu a minha imagem. Encaixa esta vida. Não totalmente, graças a Deus, né? Pero existe ao nível de nós. Faço um exemplo muito prático. Tem um jovem, uma história verdadeira, claro, camuflada, se diz em português camuflada, ok? Que depois de uma decepção amorosa, que é uma profunda ferida, porque ele investiu nesta relação. Então, amor, nesse momento ele, pelo menos parcialmente, eu acho, verdadeiramente contatou a sua capacidade de amar, o desejo de amar. Pero a decepção foi tão dolorosa que ele começou a elaborar um pensamento. Sabe o que é o pensamento? O que pode pensar a gente depois de uma decepção? Se diz decepção ou desilusão? Desilusão em português. Delusão. O que pode pensar a gente depois de uma desilusão amorosa? O que pode pensar?
duas mensagens. Pensem o que pode pensar a gente depois de uma desilusão amorosa. Ele pensou duas coisas. A primeira é: o amor não existe. Depois, ele olhou ao redor de ele percebeu que tinha amor. Então ele disse: o amor existe, pero não é para mim. Convicção. Isso é um exemplo de prisão. Uma convicção interior que entra dentro de você, que se estrutura como esta prisão e que lhe bloqueia. O amor não é para mim. E esse desejo de amor estava lá, ele esqueceu, mas estava lá. Né? O que fez ele? Como ele tinha desejo de amor, pero desenvolveu esta convicção interior, o amor não existe, começou a entrar em muitas relações que eram simplesmente relações superficiais, relações sem vida, né? E o que aconteceu, na verdade, é que essas relações eram também uma decepção que confirmava a sua convicção. Isso é um exemplo, Depois vamos ver como essas convicções se desenvolvem em nós e como somente são inconscientes e como podem, como se diz, concerner, tocar muitos aspectos da nossa vida. O que quero dizer, free heart, é como a experiência bíblica do Éxodo, ou do caminho no deserto, tem dentro de nós prisões. E somente essas prisões nascem per efeito de feridas que não são tratadas com amor. Quando a ferida, como um exemplo, uma decepção amorosa ou de desilusão amorosa não é tratada com amor, ela age, vamos ver como ela age. Age em particular nas nossas convicções. Esse é só um exemplo das prisões, vamos ver. O que quero dizer? Quando a gente não trata com amor esses aspectos feridos, dentro de nós se desenvolvem prisões. Um pouco se desenvolvem, porque é um dinamismo que acontece, um pouco a gente, como dizer, favorece isso ou verdadeiramente contribui nisso. Prisões. Então, essa é uma imagem muito bíblica e também um convite para vocês. Jesus disse que ele chegou para libertar os corações. Uma imagem, né? Libertar os prisioneiros, né? De libertar das cadeias. Essa é também uma imagem. Se vocês podem já, para se aclimatar com o percurso, meditar sobre esta imagem um pouco, ver se fala um pouco para vocês, né? E também meditar sobre esta frase de Jesus, né? Que é no Evangelho de Lucas em particular, na nossa mente, o início da sua missão. Cheguei para libertar. Então lá, 3 minutos e completamos. O coração. O que é o coração? O coração é você. Isso vamos descobrir. Porque a gente precisa desta cura onde? Dentro de nós. Dos nossos sentimentos, que às vezes são bem confusos, e vamos descobrir nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, no jeito com que a gente se relaciona consigo mesma, o que significa se amar, nas nossas relações, porque a gente pode também criar prisões condivididas, né? ou ficar em prisões, ou entrar em prisões. E na imagem que a gente tem de nós, a gente vai, essa ideia, encontrar concretamente a nossa vida, com os assuntos típicos da nossa vida. Última coisa, e acabo. Pausa. Outra imagem, e depois pausa. Se digo paz, o que dizem você? Então, free heart tem vida e tem prisões. Prisões que se formam e que formamos, em particular, por efeito de feridas, né? Que agem dentro de nós. Quando vocês vão ver, quando a ferida é acolhida com amor, se torna
numa porta de luz, né? Numa feritoia, se diz no italiano, não sei se diz em português, de luz. Você vai descobrir tudo isso. Descobrir tudo isso. Então, esta perspectiva de cura que permite à vida, que é a vida que somos, que é nós, de crescer. Isso vai acontecer heart, coração, significa a sua vida. Vamos tratar os aspectos fundamentais do ser humano. Tem uma antropologia cristiana lá dentro. O que significa a pacificação nos pensamentos, nos sentimentos, nos desejos, na relação consigo mesmo, com os outros, com Deus. Última coisa. Se dico, porque arte, isso vai descobrir. Arte vai descobrir, porque é uma arte interior, isso no sentido forte, né? Uma arte verdadeiramente que Deus nos doa. Última coisa. Se digo paz, o que dizem vocês? Paz? Uma pessoa. Se digo paz, o que dizem vocês? Reconciliação. Estão já bem informados. Paz. Paz é muito na Bíblia. Reconciliação. Uma tradução muito bela, muito linda é também vida. Paz é vida, paz é Deus e todos os dons de Deus, né? Então, paz significa misericórdia, significa sabedoria, significa ternura. Reconciliação, isso é um processo de reconciliação. O que quero dizer, né? E acabo, né? Esta vida em nós, ao mesmo tempo, por que pacificação? Porque esta vida que somos e que Deus nos doa, isso vamos descobrir sempre melhor, tem que crescer, tocar e curar os aspectos da nossa vida. Então, pacificação é um percurso para que a paz de Deus, que já é em nós, na verdade, esta paz que é vida, que é cura, que é reconciliação, possa tocar todos os aspectos que estão emprisionados. Exercício, vou deixar já esta passagem, podem ler, e oração final, a gente tem 90 segundos. Podem ler esta passagem da Gênesis. Gênesis, capítulo 3. Agora, em particular, o que me interessa não é toda a dinâmica, isso vamos ver a próxima vez. É isso, a pergunta de Deus. Adão e Eva são entrados numa prisão interior. Está na confusão. Vamos descobrir a confusão a próxima vez. O que me interessa é o que faz Deus. Deus se aproxima. Ele poderia ter feito muitas coisas, faz somente uma coisa. Ele faz uma pergunta. Onde estás? Não é onde... isso é espanhol, perdão, porque estou fazendo também em espanhol. Não é onde está, não é onde está ou onde está, com raiva e com amor. Onde está? Primeiro passo é, você pode se contar. Então, exercício espiritual, por esse tempo, podem deixar que essa palavra recolha em vocês. Onde está? Conte a Deus as suas alegrias, as suas tristezas, os seus desejos, os pontos da sua vida onde você se vergonha. Deus não se vergonha não, Deus ama. Entre nesse diálogo com Ele. Ele quer revelar a sua paz. Amém! Se vocês têm perguntas, podem também enviar mensagem, tamo lá, ok? O primeiro link vai chegar bem cedo. Okay? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.